Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Nos encontramos novamente e agradecemos a Deus por Ele permitir termos mais um dia de vida, por Ele permitir estarmos juntos. Agradecemos a vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Edileuza, pedindo orações pela filha Bruna, que está com depressão pós-parto, e também pede orações por Franciele, teve AVC, que Deus esteja no controle. Um alô especial para Sinália Nascimento, para Cacilda Santos, para Leda Senhorinha, para Otávia, para Tereza Lima Nascimento também. Um alô especial para Alda Mota, pedindo orações por José Carlos, que está estudando a Bíblia com ela. Um alô especial para Terezinha Passos, Manuel Fernandes, Bernadette Moreira, Elizabeth Melo, Edinalva Marinho, e pede pelo filho Fábio, que está enfrentando problemas no seu casamento, que tu estejas também no controle, Pai. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês, iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, estamos novamente em Tua presença, nós te agradecemos pela vida, por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que agora vamos ter estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam. Abençoe esses nomes que nós aqui citamos, que também têm os seus pedidos de oração. Tu conheces a luta que cada um enfrenta. Abençoe a Bruna, que está com depressão pós-parto, e também a Franciele, que teve AVC, que possam se recuperar. Que eles abençoem a Sinália Nascimento, a Cacilda Santos e a sua família, também a Leda Senhorinha. Abençoe José Carlos, que está estudando a Bíblia, e todos os demais estudantes da Tua Palavra, Pai. Abençoe também o Fábio, que encontre a solução do problema que ele está atravessando no casamento. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesta semana no nosso estudo sobre o livro de Êxodo, estudando a respeito do grande livramento que Deus deu ao povo de Israel ao ele dividir as águas do Mar Vermelho e o povo de Israel passar em seco. Eles não tinham uma outra saída. E às vezes acontece conosco também. Nós estamos numa situação que nós não vemos saída. Se olhamos para um lado, para o outro, de todos os lados não tem solução. Mas o que nós precisamos fazer? Olhar para cima, clamar, como Moisés fez, clamou ao Senhor. E Deus disse, olha, diga ao povo que marche. Então, irmãos, nós não podemos ficar presos às situações que nós enfrentamos em nossa vida, porque Deus ele tem a solução, mas Ele pede que nós também façamos a nossa parte. Nós temos que agir. Diga ao povo que marcha, enfrente a situação, não brigando com as suas próprias forças, o seu próprio conhecimento, não, mas na força do Senhor. Peça a Deus iluminação, direção para acertar os problemas que você está enfrentando. Olhe para cima. E o povo de Israel então marchou. Moisés levantou os braços, aquela vara, o cajado. O mar se abriu. O povo atravessou em seco o Mar Vermelho. E quando eles estavam do outro lado, aquela nuvem que vinha atrás agora protegendo o povo, para o povo de Israel era como se fosse dia, era claro, né? Era uma luz. E para os egípcios atrás era trevas. Mas quando aquela nuvem saiu, porque o povo já tinha atravessado, Faraó e os seus homens de guerra então continuaram avançando mar adentro, em terra seca também, mas os carros deles começaram a dar problemas, as rodas travar, cair, e de repente Deus manda Moisés levantar os braços novamente, aí o mar se fecha. E Deus havia dito, olha, vocês nunca mais vão ver esses egípcios que vocês estão vendo hoje. E assim aconteceu, irmãos. Muitas das vezes também nos problemas que nós enfrentamos, nós pensamos que não vai haver solução, mas se nós confiarmos em Deus, assim como Moisés confiava em Deus e levou o povo também a confiar em Deus naquela situação, nós possivelmente nunca mais vamos ver aqueles problemas que nós estamos enfrentando. Deus ele é poderoso. E quando o povo de Israel chegou do outro lado, eles louvaram, eles cantaram, eles agradeceram. Nós temos aqui em Êxodo 15
O cântico de Moisés e de Miriam é um cântico de libertação. Eu vou ler alguns versos para vocês, mas leia depois na sua Bíblia. Êxodo 15, versos de 1 até 21. Eu vou ler alguns. Diz assim: Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu escudo, é meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza da tua majestade derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente e os consome como palha. E aí você continua lendo até o verso 21, esse cântico chamado Cântico de Moisés e de Miriam, porque Miriam também cantou juntamente com Moisés e o povo de Israel. E vejam que cântico maravilhoso, que nós também deveremos também ter cânticos assim em nossos lábios. Cântico de louvor, exaltando a grandeza de Deus. O Senhor é minha força, minha canção, meu Salvador. É o Deus que eu o louvarei, Deus de meu Pai, eu o exaltarei. É guerreiro. O Senhor triunfou gloriosamente. E quando nós lemos lá no Salmo 136, Salmo 136 e no verso 15, o salmista escreveu: lançou o faraó e seu exército no Mar Vermelho. Então não foi somente o exército de faraó que pereceu naquele dia. O faraó estava junto. O faraó também morreu afogado ali, porque ele continuava com o coração endurecido, querendo trazer o povo de volta para o Egito, para a escravidão. É claro que Satanás ele também vai tentar nos trazer de volta para o lugar de onde nós viemos, para um mundo de pecado. Ele trabalha para nos derrubar e nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar sempre buscando em Deus a força para que nós não caiamos e não voltamos para as garras do inimigo. É claro que por uma situação ou outra, às vezes, nós podemos escorregar na nossa vida espiritual, ter alguma falha, cometer algum pecado, mas pedindo perdão a Deus e forças, Ele nos perdoa e nos dá forças para nós continuarmos na nossa caminhada. E então, nós vemos aqui que este cântico de Moisés e o cântico de Miriam é um cântico que louva a Deus, porque Deus ele é um guerreiro poderoso e ele derrotou aqueles que se opuseram ao seu povo. Moisés, ele desenvolveu pessoalmente esse tema, enfatizando que o Senhor, seu Deus também, era a sua força, era o seu cântico, era a sua salvação. Ninguém é igual a Deus. Diz aqui em Êxodo 15, verso 11, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Então esse cântico de Moisés está centrado em Deus, em quem Deus é e o que Deus está fazendo. Nós nunca deveremos centrar as nossas orações ou nossos cânticos em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, mas em Deus. Deus ele deve ser exaltado, glorificado a todo tempo. Tudo que nós somos, que nós fazemos, é Deus que faz através de nós. Não é nós mesmos que fazemos. É claro que nós estudamos, nós temos conhecimento, mas a vitória ela deve ser atribuída a Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor. É claro que, por exemplo, alguém que passa por uma situação de enfermidade, que está desenganado até pelos médicos e nós oramos, nós pedimos a Deus e os médicos ainda fazendo o possível, aquela pessoa ela consegue ter a saúde restabelecida, não por causa do médico, mas por causa de Deus. Então, agradecemos aos médicos que eles fazem por aqueles que estão enfermos e o êxito que eles conseguem em restaurar a saúde da pessoa, mas a glória deve ser dada a Deus. Deus ele tem o controle de todas as coisas. Eu sei que pode ser que você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida e que você não está vendo solução.
recorra a Deus, faça como Moisés, clama a Deus. O povo estava se queixando com Moisés, dizendo: Moisés, você nos tirou lá do Egito para que nós morramos aqui nesse deserto. Lá pelo menos a gente tinha sepultura, e aqui, onde nós vamos ser sepultados? Vejam, sempre vai se levantar alguém para reclamar, para se queixar. Imagine Moisés ali com cerca de 2 milhões de pessoas e muitos milhares se queixando com Moisés. Moisés deve ter ficado meio doido, não é mesmo? A cabeça dele já estava, acho que, a ponto de explodir. E estava só no começo ainda, hein? Moisés ficou com esse povo rebelde 40 anos no deserto. Já pensaram? Imagine o pastor da igreja também, com poucos membros, 100, 200, 500 membros, tem problemas. Agora Moisés com 2 milhões de pessoas se queixando. Nós precisamos, irmãos, manter a nossa confiança em Deus. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza. E que nós não fiquemos nos queixando pelos problemas que nós enfrentamos em nossa vida, mas coloquemos esses problemas nas mãos de Deus. Vamos a Ele cada dia, cada momento. Deus, ele tem a solução. Nós precisamos saber esperar o momento certo que Deus vai agir. Não é no nosso tempo. Às vezes nós queremos uma resposta imediata, queremos que Deus haja naquele momento. E às vezes Deus pode agir, mas às vezes demora também uma resposta. Então que nós perseveremos, que nós não desanimemos e que nós sejamos gratos a Deus. E quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, ali fala também do cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Está em Apocalipse, no capítulo 15, o apóstolo João, tendo a visão do trono de Deus, aqui em Apocalipse 15, versos 2 a 4, diz assim: Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa o seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Assim como Moisés obteve a vitória sobre Faraó, sobre os egípcios, pelo poder de Deus, assim também nós, os salvos, estaremos junto ao mar de vidro, recebendo uma harpa das mãos do nosso Deus, e estaremos cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu tenho a certeza de que nós estaremos lá, perante o nosso Deus, junto ao mar de vidro, cantando este cântico de vitória. Muitas são as lutas, muitos são os problemas que nós enfrentamos, mas nós deveremos perseverar, porque nós estaremos lá, cantando e sendo agradecidos a Deus pelo que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.